Se você está assistindo a gravação dessa live, hoje a gente vai falar sobre sexualidade, vamos desvendar o que é isso e por que é tão importante na nossa vida a nossa sexualidade, a nossa conexão com a nossa sexualidade. Vou trazer para vocês tanto uma visão psicanalista disso, quanto uma visão mais ampla de algumas outras coisas que eu estudo. Apesar de eu ser psicanalista, quem conhece meu trabalho sabe que eu não sou psicanalista clássica, eu não vou só na psicanálise. Eu percebi, principalmente trabalhando com mulheres e com sexualidade feminina, que a gente tem que abrir mais a cabeça e buscar em muitos outros lugares. Vou contar um pedacinho também da minha história aqui pra vocês. Vou esperar só o Instagram avisar que eu estou online, que ainda está avisando, e aí a gente começa já. Então, quem tá assistindo o vídeo, a gravação dessa live, pode pular um pouquinho, mas não devo demorar para começar de fato. Bem-vindos! Vou mandar pro pessoal aqui. Boa noite. Eu preparei alguns tópicos, eu me empolguei um pouquinho nos meus tópicos aqui. Tá muito mais do que eu achei que seria. Eu não vou falar todos, vou tentar ser o mais espontânea possível e às vezes eu vou dar uma coladinha porque tem coisa que eu não quero esquecer de jeito nenhum. Mas geralmente quando eu separo o tópico, ficam 5 assim. Agora eu fiz uma página e meia de tópicos porque é muita coisa dentro desse tema. Só que o que acontece quando a gente fala em psicanálise, né, na sexualidade, com a visão da psicanálise, é bem complexo. Tem muita coisa para se falar, muita coisa assim que precisa de explicação também. Então eu não quero entrar no detalhe do detalhe, eu quero trazer tudo de uma forma que todo mundo entenda, mesmo quem não conhece, quem nunca ouviu falar, né, nessa abordagem, que também possa entender. Então a minha intenção aqui é trazer de uma forma fácil, mas se ficar alguma coisa confusa para vocês, pode me escrever aqui, vai fazendo pergunta. Eu gosto quando vocês interagem, porque aí eu consigo ir falando de uma forma que fique realmente assim entendível para todos, tá? Eu separei também as perguntas que vocês deixaram na caixinha dos stories, já tá tudo aqui, tudo incluso já no roteiro da live, então já vou responder todas. Mas se você por acaso mandou alguma pergunta ou não mandou e sentiu falta, quer saber alguma coisa, fica à vontade também para perguntar. Então vamos lá, eu quero começar primeiro falando um pouquinho da minha história, porque eu escolhi trabalhar com sexualidade, e eu vou já linkar isso com a questão da psicanálise. Bom, eu sou psicanalista, né? E quando eu comecei os meus atendimentos, a sexualidade sempre foi uma área que me encantou muito. Eu gostava muito de estudar essa parte, assim. Eu sempre gostei muito de falar sobre isso. Eu tive sempre, assim, fui muito aberta para isso, muito curiosa. Então é um assunto que é muito natural para mim. E o que aconteceu bastante, né, desde que eu estudava psicanálise, que eu fazia os estágios e até as pacientes, todas as pacientes que eu tenho hoje, aí trazendo aqui pro online, né, no meu curso, as minhas alunas, eu percebi um padrão, né, nessas mulheres, em todas as mulheres, tanto coisas que eu identifiquei nelas, quanto coisas que eu identifiquei da minha história, coisas que eu curei em mim, coisas que eu percebi que são extremamente... acho que é pelo da L, que são extremamente importantes, e eu percebi que existe esse padrão, né, e que tudo tem uma base da sexualidade. E daí eu falei, não adianta eu ficar tentando só trabalhar com o autoconhecimento, que é
é essencial e a sexualidade é parte-chave do autoconhecimento, mas o ponto é que nem todo mundo sabe disso, nem todo mundo aceita isso, identifica isso, entende por que a sexualidade é tão importante no nosso processo de autoconhecimento. Então, na nossa cura de muitos traumas que a gente tem, de se desenvolver, de se conhecer de fato, de saber quem a gente é e poder curar aquilo que a gente precisa curar em nós, o entender da nossa sexualidade, o conhecer a parte da sexualidade é extremamente importante. E não se fala tanto disso, não se fala tanto disso com esse viés. Eu percebi o quanto isso era importante. Então, lá em julho do ano passado, eu decidi que eu ia trabalhar com isso, eu comecei a falar sobre sexualidade e aí aconteceu um negócio assim, me falaram algumas coisas que não foram muito legais, eu não soube lidar muito bem com isso, então não era meu momento, eu acho, não estava preparada, não percebi que isso aconteceu e eu desviei, eu parei um pouco de falar, continuei, mas assim, de uma forma bem leve. Então quem me segue desde o ano passado percebeu que eu falava muito e daí eu parei, assim, eu comecei a só incluir um pouquinho no tema. E agora, né, depois de entender tudo isso, todo esse processo, trabalhar tudo isso, que eu consegui trazer isso de uma forma assim, não, pera, é isso mesmo. Eu acabei me colocando em dúvida, então eu gosto de compartilhar isso pra vocês entenderem que é uma coisa que acontece com todo mundo. Então, independente de eu conhecer o processo, de eu ter estudado isso, de eu viver disso, né, de eu viver isso, tanto comigo quanto ajudando outras pessoas, esse tipo de boicote também acontece comigo. Então, foi uma coisa que me disseram, que me fizeram, que eu me fiz, eu duvidei de mim mesma, né, do será que eu estou pronta para isso? Então, precisei desse tempo para trabalhar tudo isso em mim e agora voltando nisso, porque eu entendi que não adianta eu tentar fugir, é o que tá em mim, é o que eu gosto, é o que eu quero, é o que eu vou fazer pra sempre, assim, né? Até onde, pelo menos, até o que eu pretendo por enquanto é que seja, né? É o que me dá vontade, é o que me dá tesão, é o que me dá realmente, assim, alegria de viver, a plenitude do é isso que eu quero fazer de trabalho. Então, o que aconteceu foi isso, e o fato de eu ter identificado isso nas minhas pacientes também, aí eu já vou linkar com a psicanálise, né, o como começou essa história de se falar de sexualidade. Quem aqui conhece Freud, não sei se vocês já ouviram falar, mas a primeira coisa que falam de Freud é exatamente isso. Freud foi o pai da psicanálise, né, o primeiro psicanalista, e todo mundo que fala de Freud fala isso, que Freud tudo pra Freud é sexo. Porque Freud foi a pessoa que trouxe essa ideia de que a sexualidade começa a se desenvolver, né, na nossa infância. Então ele trouxe o conceito de sexualidade infantil, que foi uma coisa que ali em 1905, né, então foi uma coisa que chocou o mundo, assim, que absurdo, o que esse cara tá falando, ele é um louco. Então, existiu muita controvérsia, mas mesmo nos tempos modernos, né, mesmo agora, até os psicanalistas de hoje em dia, isso é uma coisa que já é comprovado que existe e não é contestável mais. Então, na época, foi um grande bafafá, mas que ele lutou ali pra provar que é isso aí, pronto. Então, o que acontece quando a gente fala em sexualidade na psicanálise? Que muito do que vinha antes disso era a sexualidade da sexologia, tá? A sexualidade biológica, que é justamente uma sexualidade focada nos órgãos genitais. Então, é o sexo, que é uma sexualidade linear. Então, é aquele sexo focado no genital para a reprodução. Então, é um sexo heterossexual, a fêmea que busca o macho ou o macho busca a fêmea, e eles têm relações sexuais para a reprodução, ponto. Então, é assim, essa questão biológica, instintiva. Coisa que no ser humano não existe. A nossa sexualidade não é instintiva, não é simples assim, não é linear, né? Eu não simplesmente quero transar para reproduzir e basta. Não é assim que funciona. Muito pelo contrário, a nossa sexualidade é um labirinto.
que se desenvolve durante toda a nossa vida e ela não é focada no genital, como todo mundo acreditava, né? Na verdade, ela é focada em tudo. Ela é focada, assim, em todo o nosso corpo, em todos os nossos sentidos, em todas as nossas vivências. Então, cada pessoa tem uma sexualidade diferente. Por isso, a gente não pode falar de instinto quando a gente fala da sexualidade humana. A gente não fala do é assim, assim, assim. Por isso, hoje em dia, eu vejo muita gente dando manuais, né? De como fazer uma mulher gozar, como fazer isso, como fazer aquilo. E não existe manual, porque nós somos indivíduos únicos. E cada pessoa tem a sua sexualidade construída de uma forma de acordo com aquilo que a gente vive, de acordo com tudo que acontece na nossa vida desde que a gente nasce. A sexualidade, ela é focada... sexualidade não é sexo, não é genital, né? Então esquece isso. Chega um ponto na nossa vida adulta, por uma construção social, que sim, a gente relaciona muito mais a isso, tem a ver também com isso. Mas quando a gente fala ali do desenvolvimento da nossa sexualidade, Freud falou em fases e cada fase, né, do nosso desenvolvimento tinha um foco em uma zona do corpo. Então, primeiro a fase oral, depois a fase anal, depois a fase fálica. Não vou entrar nessas fases aqui, mas de forma geral é assim, primeira coisa é o prazer pela boca. Então, assim, tudo que tem ligação com prazer, tá? Tudo que a criança faz, que dá prazer ou desprazer, tudo que traz algum tipo de emoção, era chamado de sexualidade, é chamado de sexualidade, é o que desenvolve a sua sexualidade. Então, por quê? A primeira fase é oral, por exemplo, porque a criança tá mamando, é a fase que põe o dedo na boca, a chupeta, tudo que a criança quer conhecer é pela boca. Então, é aqui que a criança tá sentindo. A segunda fase, que é a anal, é aquela fase do desfraude, então tem a questão do controle, né, das fezes, é justamente isso do eu controlo, é meu, aí tem questão de possessividade, né, do que a criança começa a entender isso. Então, essas fases se desenvolvendo, isso dependendo de tudo que acontece nessa fase, de como é a relação das crianças com os pais, como que é essa vida, como se amamentou, se não amamentou, como é que foi o desfraude, se deixavam pôr coisa na boca, se não deixavam, assim, tudo que acontece vai formando a sexualidade daquele indivíduo. Por isso, não existe uma sexualidade igual a minha e a sua, não existe, porque cada pessoa, além de viver uma coisa diferente, além de ter experiências diferentes, cada pessoa interpreta aquela coisa que acontece de uma forma. Porque a gente tem a questão genética, né? Tem o que vem de nós, a nossa essência. Então, a forma como a gente vê isso, a forma como a gente entende cada situação é diferente uma da outra. Então, independente do que aconteceu, se foi a mesma coisa pra mim e pra você, eu vejo aquilo de uma forma e você vê de outra forma. A mesma coisa acontece com as crianças. Então, lá desde bem pequenininho, isso vai se construindo. Então, tudo que for sensação, coisas que te instigam, que você não gosta, né? Que te dão nojo, que você se apaixona, por exemplo, né? Que você gosta muito ou que você não gosta. Tudo que for uma situação agradável ou desagradável, em vários níveis diferentes, é uma situação que vai formando a sua sexualidade. Então, são os pontinhos que vão se ligando para esse labirinto aí, que é a sexualidade humana. Então, esquece essa coisa do linear, de reprodução, do instintivo, né? O que eu ouço muita gente falar isso, assim, tipo, o homem faz isso porque é instinto. Não, no humano não é instinto. A gente tem muita questão do sensorial e da fantasia, né? O gozo, o prazer, ele vem do cérebro. Então, todo o nosso corpo tem nervos, então assim, é ativado. Tudo no nosso corpo pode ser ativado
por diversas formas e que trazem esse prazer. Por isso, a questão da fantasia é muito importante. Então, quando a gente fala em sexualidade infantil, não tem nada a ver com o genital, tem a ver com essa formação da psique também, né? Tanto do conhecimento do corpo como um todo, do entender os processos como um todo, quanto essa formação da fantasia, dos desejos, do que gosta, do que não gosta. Isso tudo é a sexualidade. Por isso a gente fala que, como tem a parte positiva e a negativa, é uma energia de vida, então é a questão da libido, né? Essa coisa do quero, do viver, do prazer, do é gostoso, é bom. E também a parte negativa, então o que é destrutível, eu quero isso, eu não quero de jeito nenhum, isso não é bom, eu odeio, eu repudio. Então assim, tem muito dessas duas potências ligando, né? É uma com a outra, é uma briga aqui, mas que elas se dão bem. Então assim, cada pessoa gosta de uma coisa, desgosta de uma coisa, isso tem relação em tudo na nossa vida. Então a forma como a gente lida com tudo isso que a gente gosta e desgosta, que depois no nosso desenvolvimento vai virar sobre sexo, sobre genital, também isso vai acabar virando foco, dependendo de como você lidou com todas essas situações, isso vai poder ter uma consequência na sua sexualidade. Então assim, quando a gente fala nessa questão da construção da sexualidade, desde a nossa infância, é justamente isso. Tudo que acontece ali vai influenciar sim na nossa sexualidade como adulto. E não só na sexualidade, vida sexual, mas em tudo que dá prazer pra gente, em tudo que a gente acha que é o gozar a nossa vida. Então tudo que a gente entende que é bom pra gente, dependendo de como foi essa construção, de como foi esse seu desenvolvimento, isso vai ter uma consequência. Então a forma como você lida com os problemas hoje, como você lida com determinadas situações na sua vida hoje, todas elas são relacionadas a isso. Por isso que na psicanálise, quando a gente faz o tratamento no consultório, a gente vai muito para isso, né? A base de tudo isso é na sexualidade, é nessa questão não na sexualidade genital. Então, quando eu falo de sexualidade aqui, eu tô falando desse modo geral, de sexualidade como prazer, como esse labirinto que somos, como essas descobertas, como essas fantasias. E aí a gente busca entender o que tá gerando determinado comportamento e o que não. O que acontece? A gente vive numa sociedade que foi construída, né, uma sociedade patriarcal, que foi construída assim muito forte com as religiões cristãs, que veem a parte do sexo em si como... Só um minuto, gente, tá coçando meu nariz, tô com alergia. Como pecado. Então é muito visto, tudo que é... Existe uma repressão muito grande em tudo que é considerado sexual. Então, muito mais forte, inclusive, quando a gente fala de sexualidade feminina. Então, quando a gente fala da mulher, do corpo feminino, de desejos femininos, existe uma repressão muito grande. Mas, em modo geral, mesmo para os homens, também existe isso. Então, quando a gente fala em fantasias, em fetiches, esse tipo de coisa que faz parte da sexualidade, né? Faz parte dessa formação, disso que se transformou, de como a gente construiu essa sexualidade, existe essa repressão da sociedade já. Então a gente, na nossa cabeça, que no nosso inconsciente ou mesmo no nosso consciente, tem aqui as coisas que a gente gosta, né? Que não necessariamente são aceitas pela sociedade. Por isso que muitas vezes existe esse conflito muito grande. E o que acontece são os comportamentos que a gente vê tanto. O comportamento de achar que eu não sou o suficiente, eu não mereço tudo isso, eu começar a me boicotar, eu não ter coragem, né, de fazer as coisas por mim mesma. Isso tudo é uma forma que a gente tem de se punir, porque é como se o que tá aqui na minha mente fosse proibido.
Porque, a sociedade que eu vivo reprime tudo isso. A sociedade que eu vivo diz que isso não é permitido. Por mais que eu tenha sido criada numa família, por exemplo, né, que seja super aberta, que fale sobre isso, que é tudo numa boa, existe o inconsciente coletivo, existe assim o que a sociedade acredita, que mesmo que eu não seja uma pessoa que segue esse tipo, alguma religião, né, que siga isso, eu sou impactada por isso. E no meu inconsciente aquilo tá registrado. Então existe um conflito entre o que eu registrei ali desde a minha infância, como coisas prazerosas, como que eu gosto, coisas que me instigam, né, coisas que eu tenho a curiosidade de descobrir, conflitam com aquilo que dizem que é certo, com aquilo que dizem que é proibido. Então, peraí, eu tô querendo isso aqui, mas eu não posso querer isso aqui. Então, de alguma forma, eu tenho que me punir por isso. E aí vai se desenvolver esse nosso comportamento. Então, quando a gente fala em sexualidade no autoconhecimento, da importância da sexualidade no autoconhecimento, é justamente o se conectar com isso e começar a ir fundo no que são essas fantasias, o que são essas coisas que dão prazer pra gente, porque ela é exatamente ligado com o prazer. E mais uma vez, quando eu falo em prazer, eu não tô falando só em prazer sexual. Sim, tem o prazer sexual e é maravilhoso e é super importante e é uma descarga de energia que a gente precisa fazer essa descarga. Muitas vezes a gente acumula muita energia com muitas coisas na nossa vida e essa descarga é necessária. Então sim, um orgasmo, por exemplo, é uma super descarga, é ótimo, mas não somente isso. Quando a gente fala em prazer, quando a gente fala em gozar, é gozar a vida. Então é o prazer do viver. E se eu não me permito esse prazer, se eu não me permito o prazer sexual, eu também muitas vezes não me permito o prazer do viver. O prazer de ter relações saudáveis, o prazer disso que eu tô, do momento que eu tô vivendo. Então, quando eu falo com muitas pessoas aqui, eu vejo muito isso minha vida é mais ou menos, né? Tipo assim, tá legal, minha vida tá legal, mas não tem aquela, nossa, cara, amo minha vida, eu tô super satisfeita, tá tudo uma delícia, sabe? Não tem, eu não vejo isso, esse brilho no olhar. E aí, quando a gente vai fundo entender o caso da pessoa, é sempre aí uma questãozinha que a gente descobre que tem a ver com a sexualidade. Por isso, assim, fugir disso é só ficar postergando uma coisa que eventualmente tem que acontecer. Se você quer de fato sair dessa zona que você tá, dessa vida mais ou menos. Então, quero aproveitar a minha vida, quero viver de fato a minha vida com prazer, eu preciso começar a olhar pra isso. Que desejo é esse que eu tenho aqui, que eu não tô me permitindo viver? E o que acontece é isso, a gente se pune, a gente carrega culpa por isso. Então, assim, eu não posso sentir isso. Dizem que isso é errado, a sociedade diz que isso é errado. Eu vivo numa construção social onde isso não pode, isso não é aceitável. Mas dentro aqui do meu inconsciente eu tenho esse desejo. E aí, o que eu faço? Como eu faço para lidar com ele? Como eu faço para colocar isso para fora? E aí eu não me permito, eu fico nesse conflito doido, eu fico o tempo todo tentando ser uma coisa que eu não sou, tentando esconder de mim mesma isso aqui que eu tô sentindo, esse desejo que quer sair, e eu me culpo por isso. E eu me culpar por isso, eu não me permito gozar essa vida. E eu não me permito no sexo. E no sexo é assim, quando a gente consegue de fato se permitir no sexo, a gente consegue se permitir na vida toda. E muitas vezes a gente acha que tá se permitindo, mas não tá. Não de verdade. Tem sempre alguma coisinha ali que, eu acho que eu tô fazendo legal, acho que eu tô fazendo por mim. E aí quando a gente vai ver, na verdade não. Na verdade a gente tá fazendo o que a gente acha que deveria estar fazendo, o que a gente acha que gosta, porque por muitas vezes existiu também essa construção do que a gente acha que gosta. Então, quando a gente fala, principalmente daí, em sexualidade feminina,
nem sempre a gente tá ligado no sentido de saber de fato o que é o que eu gosto e o que é que me disseram que eu tenho que gostar, né? Daí que entra esses manuais aí de como fazer isso, como fazer aquilo, e não existe como fazer isso, como fazer aquilo. Cada pessoa é única. Cada pessoa tem a sua individualidade, tem o seu labirinto, tem o seu mapa do que dá prazer. Então, essa construção das fantasias é o que vai dar prazer pra gente, né? O nosso orgasmo, ele acontece no nosso cérebro. Existe a estimulação, claro, dos nervos, mas o orgasmo em si acontece no cérebro. Então, assim, a fantasia é essencial. O ponto é achar alguém ou fazer sozinha, mas identificar em nós até onde ou como descobrir que fantasia é essa. E isso eu tenho que explorar e ir descobrindo que fantasias são essas que eu escondi de mim. Isso exige muito autoconhecimento. Isso exige muito mergulho pra dentro mesmo, mergulho fundo, pra entender o que é que eu tô escondendo aqui, o que é que eu não estou permitindo trazer pra fora, pra de fato poder viver a minha vida, para de fato poder gozar essa vida que eu tenho, né? Poder ser feliz, me entregar ao que eu sou, às minhas perversões, aos meus desejos, às minhas fantasias, a tudo. Então, quando a gente fala em sexualidade, a gente tá falando isso, a gente tá falando de energia de vida, energia de gozo. É gostoso, assim, é gozo do aproveitar mesmo, desfrutar isso, tudo que a gente vive, tudo, e de forma geral, na nossa vida toda, e sim também no sexo, mas não somente no sexo. Então, o que muita gente se confunde é justamente isso, achar que falar de sexualidade é falar exclusivamente de sexo, e não é isso, é tudo tá ligado, é uma conexão, porque isso foi construído desde a sua infância. Então é importante sim olhar pra isso, é importante sim identificar tudo isso. Tá, aí o que acontece? Deixa eu só ver se dessa parte eu não pulei nada, pra gente ir aí pra segunda parte, então, dessa conversa, tá? Excitação, exato, tá. Tudo aquilo que gera prazer é sexualidade. Ficou clara essa parte? Tá. Tá. Bom, então é o seguinte, o que a gente percebeu que a nossa sexualidade, então, sexualidade humana é resultado das relações que a gente tem. Então, ela é construída a partir de todos os encontros que a gente tem na nossa vida no mundo, seja com outras pessoas, seja com objetos, seja com o que quer que for. Então, assim, desde o bebezinho pegando um negócio no chão, uma caneta, colocando na boca, qualquer coisa, uma caneta não vai machucar o bebê, mas vocês entenderam. Pegou um negócio no chão, pôs na boca, isso é um encontro, assim como você fez um amiguinho na escola e aconteceu alguma coisa, é um encontro. Então, assim, tudo que aconteceu na sua vida, todos esses encontros são as coisas que formam esse labirinto que é a sua sexualidade, que é importantíssimo frisar isso. Essa questão do a sua sexualidade é individual, não existe uma pessoa que tenha a mesma sexualidade que a sua. As suas fantasias são suas, é uma construção da sua experiência e de quem você é, da sua essência também. Então, não é instintivo, não é linear, não é vou encontrar o macho e reproduzir. Isso não acontece com o ser humano. Então, a sexualidade no ser humano não é instintiva. Ela é uma criação, ela é um desenvolvimento, ela é um labirinto e ela é elástica. A gente pode transformar ela durante a nossa vida. Então,
tô fazendo terapia, sei lá quanto tempo, descobri um monte de coisa. Pode ser que você mude um monte de coisa que você achava que era e na verdade não é, ou que era, mas não faz mais sentido. Então, ela se transforma, ela não é uma coisa linear. Isso é super importante a gente entender, pra não cair nessa coisa do é fácil eu me libertar disso. Eu vou comprar um manualzinho ali de como gozar em 10 passos. Não é assim que funciona. Pode ser que você chegue num orgasmo, pode ser, mas que você vai de fato gozar a sua vida, que você vai de fato se libertar e viver a sua sexualidade em 10 passos, num manualzinho, isso não vai acontecer, tá? Então, assim, que isso fique muito claro para todo mundo. E aí, voltando, então, nessa questão da construção social. O que acontece? Então, falando de novo de Freud, isso eu vou falar bem por cima mesmo, tá? Mas existe uma coisa que Freud falava, e aí, focando aqui, então, nas mulheres, a gente tem... conhece o nosso corpo como um todo e em uma das fases do nosso desenvolvimento, que é a fase fálica, a gente percebe o corpo como um todo e daí de uma forma fácil. O menino tem o pinto e a menina tem a vagina. E não é visível, né? Não é o nosso órgão, a nossa vagina é pra dentro, então assim, não é uma coisa que se vê. Então existe uma coisa que Freud chamava do complexo de castração, mas assim, basicamente falta alguma coisa em nós mulheres. Então a gente olha o menino, ele tem ali um pinto e a gente não tem nada, cadê? Porque a gente não vê o que a gente tem, tá? E, gente, eu não sei que ano que foi que descobriram o clitóris, assim, de fato, o órgão todo, mas não existia essa consciência, não existia esse conhecimento ainda quando Freud falava dessas coisas. Então, sim, muita coisa mudou, mas, de novo, no nosso inconsciente coletivo, na nossa psique, fica registrado essa questão a criança não entende isso, então ela vai ver realmente no menino e parece que falta alguma coisa. E mais ou menos nesse mesmo período da nossa vida, começam as repressões, que como eu falei que na nossa sociedade existem as repressões em geral, em relação à sexualidade, para a mulher é muito mais forte. Então, enquanto o menino vai estar mexendo no pinto e tá tudo bem, a menina não pode mexer na periquita, né? Sempre tem essa coisa do não pode, aí começa o fecha a perna, aí começa o... sei lá, o que mais que começa, muita coisa que a gente ouve, que começa essa repressão em quem a gente é, que a gente não pode pegar, a gente não pode encostar, e o menino não tem tudo isso. Então, assim, além da gente ver que tem uma coisa faltando, porque ninguém vai explicar pra gente, né, o que tá acontecendo, e isso é inconsciente também, mesmo que expliquem, inconscientemente é aquilo que a gente tá vendo. Então, assim, tá faltando alguma coisa aqui. Então eu já sou inferior porque eu não tenho aquilo, então de alguma forma eu tento compensar. Por isso também existe essa coisa da gente querer o tempo todo compensar, né? Eu tenho que fazer mais, eu tenho que dar conta de mais porque tá faltando alguma coisa em mim, tá? Isso acontece, não importa se, não, mas hoje em dia é diferente, mas isso tá no nosso inconsciente. É claro que a gente pode trabalhar isso mais pra frente, mas existe, não dá pra falar, não, isso é bobeira, esquece. Tem algumas coisas que dá pra gente falar, hoje em dia já é diferente, mas isso ainda acontece. A criança tá ali, tá vendo que tá faltando alguma coisa nela, tipo, pô, tô conhecendo um corpo aí, por que ele tem esse pintinho e eu não tenho, sabe? Então, assim, existe, começa aí esse complexo. Então tá, daí a gente vai pensar numa sociedade que a gente começa a ser, nós mulheres principalmente, começamos a ser muito reprimidas em termos da sexualidade. Então tudo que é relacionado à sexualidade da mulher é totalmente reprimida, né? Não pode, é tudo pecado. A gente não pode, o desejo feminino principalmente é muito reprimido. E mais uma vez, isso é uma construção, né? A gente falando aí de religiões cristãs, já são 2021 anos, né? Acho que, eu tô falando besteira, mas né? O que Cristo tá aí, já que existe essa construção.
Então, mesmo que eu não siga uma dessas religiões, isso tá na minha sociedade. Eu vim, né, nas sociedades ocidentais, existe essa construção, então isso tá já enraizado na nossa sociedade. Não importa se a minha família me educou diferente, se a escola onde eu estudei era diferente, tinha uma ideia diferente, na sociedade existe. Então, querendo ou não, eu sou impactada por isso. E daí, assim, como eu falei pra vocês, eu não foco somente na psicanálise, porque daí eu faço o quê? Tá, então tá, vou ficar fazendo terapia pra sempre, mas assim, chega uma hora que eu faço o quê? E aí eu comecei a me questionar mais sobre isso. E é uma coisa que eu aconselho todo mundo que faça, né? Questionar mais assim, tá, se a gente tá desde o começo das religiões cristãs aí, com essa questão da sexualidade sendo reprimida, buscar isso de alguma outra forma antes, em alguns momentos antes. Então, assim, eu comecei a estudar no ano passado, daí eu comecei a entrar em algumas outras partes e começar a perceber mais, a entender mais e conhecer essa parte de sexualidade sagrada. Eu estudei um pouco do Tantra, que é uma filosofia diferente do que muita gente pensa sobre o Tantra. Foi uma coisa que fez muito sentido pra mim e que começou a me dar muito mais clareza pra muitas coisas, que assim, claro que na terapia a gente consegue trabalhar todos esses problemas aí que a gente tem, mas a questão da sociedade ainda fica. E existe uma coisa que é a nossa intuição, que é a nossa mulher selvagem, que tá aqui dentro, que se a gente não tem essa conexão, se a gente não se liga com ela, eu acredito de verdade que a gente chega só até um ponto. Mas tem muitos outros pontos que a gente consegue chegar quando a gente se conecta de fato. E eu só percebi isso vivendo, e hoje eu tenho uma consciência de que eu não tô nem perto do máximo da potência que eu posso alcançar conhecendo isso. Então, assim, só depois que eu comecei a estudar de fato, além disso, então, saindo de um plano da mente, que foi por muito tempo foco do que eu estudei, que faz muito sentido, que continuo amando, acreditando, mas chega um momento que pra mim, assim, falando em sexualidade, chega um momento que é o aqui. Agora eu preciso ir pra outro nível, aí eu preciso falar mais sobre corpo e falar mais sobre o espiritual, que eu considero a parte da intuição como parte espiritual da nossa vida. Então, o que quer que seja que você acredita, que você siga, tem uma coisa que tá além do que a gente pode comprovar, do que a gente pode ver, né? E se a gente não acredita nisso, fica muito difícil de encarar essas questões da sociedade. Então, essas questões de opressão, quando a gente fala em lutar, em empoderamento, então assim, lutar contra padrões, lutar justamente contra esses tabus, né? Do poder falar sobre isso, poder estar aqui conversando abertamente sobre esse tipo de assunto, é legal, mas chega uma hora que a gente fala, puta, mas e aí? Até onde vai essa luta? Quanto tempo eu tenho que ficar lutando? E se a gente só foca no que a gente tem, esse controle do físico, no que a gente pode realmente tocar, no que a gente pode comprovar, eu acho que fica uma coisa muito desgastante, muito complicada. E eu encontrei pra mim e acabei falando pra muitas outras pessoas, e assim, eu percebo que isso é o que acaba funcionando muito pra gente como mulher, é justamente o ir além, o voltar, né? O ir pra... Tá, e antes dessa questão das religiões cristãs, o que tinha antes disso? O que se falava antes disso sobre nós mulheres? Como era essa relação da sexualidade? Como era essa relação com a nossa intuição? Então existia muita coisa, não tem um monte de registro histórico, mas existia muita coisa que se fazia, muita coisa, né, de bruxaria que a gente adora, que era
muito comum, e assim, as mulheres conectadas de fato com essa parte espiritual, com essa intuição, com essa mulher selvagem que é por o que quer que vocês queiram chamar, né? Mas é sim uma parte da nossa psique, mas que a gente tem que acessar de uma outra forma. Só estudando não adianta. Só estudando o que eu digo, por exemplo, psicanálise. Eu não vou chegar nisso. Eu não vou chegar na minha intuição. Mas aí, quando eu comecei a estudar de fato o que acontecia antes, a ancestralidade, né? Essa questão de sexualidade sagrada, aí sim eu consegui me conectar com uma coisa que ia além. Então, eu entendo que para nós mulheres, pensando em tudo isso, pensando em toda essa opressão que a gente vive diariamente, é importantíssimo sim se ligar a algo que não esteja no físico, que não esteja no que a gente pode comprovar, mas que realmente seja de intuição, de o que tá aqui, do que eu tô sentindo que eu tenho que fazer. E é assim que a gente consegue, de fato, tomar melhor as nossas decisões, se conhecer mais, se permitir viver coisas muito mais potentes, se permitir viver a potência. E daí falando especialmente em sexualidade, em sexo, né, no orgasmo, na potência do corpo, aí a gente vai para um outro nível. É uma coisa assim surreal que eu não sei até onde a gente pode chegar. Mas quando a gente começa a entender e a viver e a experimentar essa potência orgástica que o nosso corpo tem, e o Tantra, por exemplo, diz que o orgasmo é uma forma de conexão com o divino. Então, essa é o entender de fato que o nosso corpo tem toda essa potência e não ver o orgasmo como uma coisa pecaminosa, mas sim como uma coisa que nos conecta com aquilo que é superior, com aquilo que, o que quer que seja que a gente acredita, que a gente se liga, mas entender que é aqui, é o que tá dentro de nós. A gente tem essa coisa mais forte, a gente tem mesmo essa potência toda. E quando a gente percebe em um orgasmo que o nosso corpo é capaz, que a gente tem essa potência, a gente traz isso pra vida, porque o orgasmo, ele traz, né, ele libera ocitocina e a gente tem mais vontade de viver, tem mais vontade de fazer as coisas e acredita, assim, que pode, né, vem aquela sensação de poder mesmo, de capacidade. Então, sim, é importante explorar essa questão sexual na parte do entender de fato, né, com a nossa potência, com o nosso corpo, com tudo isso que a gente pode alcançar em um orgasmo, tudo que a gente pode alcançar na vida, porque a gente volta, né, tudo que eu falei da questão da ligação dessas duas coisas, o que me dá prazer, então o quanto que eu permito esse prazer, e quando eu permito esse prazer no meu corpo, eu também permito esse prazer em outras áreas da minha vida. Então eu aconselho muito que tentar sair um pouco desse só o que eu posso comprovar, só o que é físico, e se ligar com a parte espiritual e buscar coisas assim, ancestralidade, buscar o que tem dentro de você, independente do que seja, claro que é o que faz mais sentido pra você, mas buscar alguma coisa que é além do que é o racional, sabe? Ao se conectar mesmo com o que tem aqui dentro, porque muitas das respostas que a gente busca muitas vezes está simplesmente no fechar o olho e se ouvir. Então eu, além dessa parte da psicanálise, que pra mim ainda faz muito sentido esse desenvolvimento, o que é a sexualidade para a psicanálise, eu como mulher, na sociedade que a gente vive, achei sim necessário ir além para entender a sexualidade também com outras visões, entender o que outras culturas falam, entender o que se falava muitos anos atrás, apesar de não ter tanta coisa, mas entender os mitos, entender sobre deuses ali, sei lá, deuses gregos, assim, entender as histórias que se contam e pegar aquelas que fazem sentido pra gente, trazer isso pra nossa vida e viver isso, viver essa realidade
viver essa fantasia, né? Lembrando que a nossa sexualidade ela é construída com as nossas fantasias, é importante sim que a gente traga também alguma coisa, a gente monte alguma coisa além do plano físico pra gente se conectar de alguma forma e conseguir ter essa energia, conseguir se conectar com algo que é muito além, muito mais forte, que vai dar esse poder que a gente precisa para viver, para superar e para parar de ter culpa, sentir culpa nessa sexualidade, né? Porque é isso que acontece hoje. A gente pode não perceber, pode achar que tá desconstruidona, tá super legal, e quando vai ver os problemas que tá tendo, essa questão de não achar que é capaz, não achar que merece, buscar constantemente aprovação, buscar constantemente ser aceita, julgamento o tempo todo, comparação o tempo todo, isso tá tudo relacionado com a nossa sexualidade, isso tá tudo relacionado com culpas que a gente sente por causa da nossa sexualidade. Então sim, é importante olhar para isso, é importante olhar para todo esse lado, é importante olhar para toda a sua história, para a história da sua família, entender o que te trouxe até aqui, como foi construído e mergulhar fundo dentro de você, mergulhar fundo nessa psique, né? Entender o que tem aí nessa cabecinha, que fantasias são essas, por que você tá se culpando, o que será que você busca, o que será que te dá prazer, o que te instiga, o que tá na sua cabeça que não é permitido, que não é aceito pela sociedade, né? Que não é visto de uma boa forma. O que será que é isso? E olhar e começar a se conectar com essas partes de nós que a gente considera negativas, que são as nossas sombras, talvez, ou são essas coisas que nos trazem vergonha, aquilo que causam julgamentos. Começar a se conectar com essas partes e de fato se permitir viver tudo isso, se permitir viver isso que a gente construiu, viver esse nosso labirinto, rodar por esse nosso labirinto e permitir aí que o nosso corpo expresse tudo isso que a gente tem guardado aqui, tudo isso, toda essa potência que a gente tem, né? Não deixar essa repressão vencer. Por isso, quis trazer pra vocês esse recorte. Eu falei muita coisa. Tem muita coisa pra falar, mas eu espero que tenha ficado claro pra vocês. Eu não vou ficar me prolongando, acho que dá pra fazer um monte de live diferente com tudo que eu anotei aqui. É porque cada assunto, assim, dá pra aprofundar muito mais. Eu não quis deixar complicado pra vocês de entender, porque tem coisa que é bem complicadinha, tá. Então, assim, eu só quis trazer de uma forma fácil. Espero que tenha ficado fácil de entender, espero que tenha ficado claro, mas o ponto principal pra mim é isso, né? É eu entender que a nossa sexualidade não é instintiva e linear, cada pessoa é única, cada indivíduo é único e é importante a gente se conectar com aquilo que a gente construiu, com esse labirinto que a gente construiu, com os nossos prazeres, com aquilo que faz bem pra gente, com aquilo que a gente não gosta também. É importante a gente conhecer o que não faz bem, o que desagrada, pra gente poder trazer isso pra nossa vida, trazer isso pras nossas relações e poder viver de fato uma vida plena, poder viver de fato aquilo que dá prazer pra gente, né? O gozar a nossa vida de verdade, o aproveitar tudo na nossa vida sem sentir culpa por isso, sem achar que não merece nada ou sem achar que é boa o suficiente, sem se culpar pelas coisas que você tem vontade, pelos seus desejos, pelas fantasias, por tudo que passa na sua cabeça e se conectar com algo que talvez esteja além daquilo que você pode ver. Com certeza a intuição. Se conecte com a sua intuição e muita resposta vai vir a partir disso. Olha pra dentro, olha pra si e começa por aí. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, escreve aqui. Se não tiver, tudo bem. E a gente se vê em breve. Eu acho que... Deixa eu só dar uma repassada aqui, mas eu acho que foi isso.
Ai, sim. Gostou? Fechamos. Gente, obrigada a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Todas as dúvidas que tinham na caixinha, acabei respondendo aqui na live, tá? Se alguém ficar com mais alguma dúvida, é só me mandar mensagem. Fiquem à vontade. Se alguém quiser fazer terapia, não faz ainda, eu sou psicanalista, eu faço atendimentos individuais também, me manda mensagem, a gente conversa. Procurem terapia, gente, é muito importante, mesmo se não for comigo, façam terapia, de verdade, é super importante. A cura da nossa sexualidade é extremamente importante para que a gente possa, de fato, viver a nossa vida, gozar a nossa vida, viver uma vida plena, feliz e satisfeita, gostosa, e a gente merece tudo isso. Então, eu espero de coração que todo mundo possa viver essa sexualidade sem culpas. A gente se vê. Beijo, gente!